Vamos conhecer a casa de Mãe Santíssima. Eu trouxe esse vídeo, esse tema hoje pra gente. Aqui tem um vídeo. Eu trouxe esse tema hoje pra gente, porque eu vou até confessar pra vocês, eu não sabia da existência desse lugar, tá? E apareceu pra mim como sugestão de vídeo, como nada é por acaso, né? Há umas semanas atrás apareceu para mim como sugestão de vídeo lá a Casa de Maria Santíssima. Eu falei, oi, como assim? Aí eu fui assistir e falei, nossa, eu não sabia da existência desse lugar na Turquia. E coincide exatamente com aquilo que está no livro Boa Nova de Humberto de Campos. Aí eu falei, não, eu preciso levar isso para ele, né? Mais para trás. É que eles estão muito longe. Aqui a distância é maior, vocês estão muito longe. Então, peraí que eu me perdi. Do livro, né? Então, coincide com o que eu trouxe o ano passado para vocês. Vocês lembram que ano passado eu fiz também uma palestra de Maria, baseado em alguns livros, e um deles era o Boa Nova de Humberto de Campos, aonde mostrava o momento em que Maria desencarnou, que Jesus veio buscá-la, e ela estava morando em Éfeso, numa casa perto de Éfeso, com João. Vocês lembram disso? Então, agora a gente vai conhecer um pouquinho esse lugar. Por que eu trouxe isso para vocês? Porque quanto mais nós soubermos sobre Maria, mais nós vamos nos aproximar dela. Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, nas preocupações materiais que nós temos, porque nós ainda somos espíritos encarnados, então nós temos preocupações materiais, a gente às vezes tem a sensação assim de Jesus e Maria algo muito distante da gente. É ou não é, né? Tipo, eles estão lá nas esferas superiores e a gente ainda está aqui na correria do dia a dia, às vezes a gente nem lembra, nem se liga muito a eles. E quanto mais nós tivermos um conhecimento de Jesus e de Maria, e principalmente os momentos que eles viveram aqui na Terra, encarnados, a gente vai ver que a gente não está tão distante deles assim. Muito pelo contrário, né? Eles viveram aqui, eles estiveram aqui. Eles passaram pela experiência material que nós estamos passando. E nos deixaram os seus exemplos. Então, se eles conseguiram, nós também vamos conseguir. Aí vocês podem falar assim, mas eles já eram espíritos bem mais evoluídos, né? Sim, eles eram. E mesmo assim, eles quiseram vir para um planeta de expiação e provas para nos ajudar. Então agora, será que lá do plano espiritual eles também não estão conosco aqui? Com certeza estão. Né? Estão próximos a nós. Então, como a Kátia até falou na oração, né? Mãe Santíssima está sempre aqui conosco, está sempre aqui com a gente. Então, nós temos que perceber essa presença, temos que nos abrir para perceber, porque às vezes é aquela história, Jesus, Mãe Santíssima, através dos seus mensageiros, das suas legionárias, estão ali do nosso lado, só que a gente não está nem percebendo. A gente está preocupado com o horário que a gente está atrasado, a gente está preocupado com o trabalho, a gente está preocupado com o filho, a gente está preocupado com a panela que ficou no fogo, a gente está preocupado com o problema que tem lá no trabalho, com o chefe, com o amigo, com não sei o quê, com o trânsito, e a gente não para perceber. Então, eu acredito que quanto mais nós conhecermos, quanto mais nós soubermos, mais próximos a eles nós ficaremos. Então, como eu não conhecia, achei interessante, eu achei legal trazer para vocês, espero que vocês gostem, tá? Então, antes de falar dessa casa em específico, nós... aqui, né? Estou meio perdida aqui ainda. Vamos ver. Tá ligado? Tá ligado. Foi aí. Bom...
Antes da gente falar dessa casa em específico, nós vamos falar sobre o túmulo de Maria em Jerusalém, porque aí eu descobri que tem gente que fala que tem outro lugar. Em Jerusalém, há um lugar que eles falam que seria o túmulo de Maria Santíssima, onde ela teria sido enterrada. Então, é em Jerusalém, no Vale do Cedron, que é aos pés do Monte das Oliveiras, tem um túmulo que eles falam que é de Maria, dentro da Igreja da Assunção, hoje conhecida como Abadia da Dormição. Então, existe um lugar lá, é visitado por turistas, e tem gente que fala que Maria foi sepultada lá, tá? A construção dessa abadia da Dormição iniciou-se em 7 de outubro de 1900. Então é um negócio recente que eles teriam construído em volta da onde era esse túmulo, tá? E terminou dia 10 de abril de 1910. 10 anos aí a construção dessa igreja. José e os pais de Maria também teriam sido sepultados lá, nesse lugar. Então eu trouxe algumas fotos de lá. Esse eu não trouxe o vídeo. Esse eu só trouxe umas fotos para vocês verem. Vocês vão ver que é uma coisa assim, bem turística. Né? Bem assim, própria, foi feito realmente ali, né? Então, vou mostrar aqui algumas fotos para vocês, ó. Essa é a entrada da abadia. Aí, nessa portinha aqui, tem essa escada para onde vai aqui, tem uma outra sala. Nessa sala tem uma imagem de Maria com Jesus e tem até uma outra imagem de Maria, uma estátua, né, como se fosse um corpo humano de uma mulher que seria, tipo, representando Maria ali, tá? Deitada. Por isso que é a abadia da Dormição. Estaria dormindo lá. E este aqui, porque aí aqui depois tem uma sala grande, depois tem uma outra descidinha. Nessa outra descidinha, chega-se aqui, ó. Que eles colocaram um vidrinho. Que aqui há essa tradição de que Maria teria sido sepultada. Na época, é igual Jesus que a gente vê, eles não enterravam, né? Eles colocavam em grutas e fechavam. Então aqui teria sido colocados os restos mortais de Maria, tá? Aí esses negocinho branco aqui, ó, que vocês veem, porque tem uma aberturinha aqui e uma outra aqui desse lado. Aqui são papeizinhos. Então as pessoas que visitam, elas escrevem pedidos, orações, agradecimentos a Maria e colocam aí, tá? Porém, é uma suposição. Por quê? Tem gente que fala que Maria ficou em Jerusalém até morrer, tá? Mas temos outra versão, que essa sim coincide com a do Humberto de Campos no livro Boa Nova. Aí a casa de Maria Santíssima em Éfeso. No livro, então, Boa Nova, Humberto de Campos nos relata que, quando Jesus estava lá na cruz, Jesus chegou para João, que foi o único discípulo que foi na crucificação, que assistiu à crucificação, porque os outros, com medo, fugiram, não ficaram lá perto, mas João foi. E Jesus fala a João: João, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho, mostrando que João deveria cuidar de Maria. Só que a Maria, ela não foi de cara morar com o João. O João acabou indo para Éfeso e ela ficou em Jerusalém. Depois ela foi para Betânia, onde ela viveu um tempo com uns familiares que ela tinha lá. Até que João foi buscá-la e falou: lembra que Jesus pediu para eu tomar conta de você? Eu consegui uma casinha. Humberto conta pra gente que o João ganhou uma casinha nessa colina aí, perto de Éfeso,
dessa colina se tinha visão do mar. E ele ganhou de um cristão convertido. Então era uma casinha simples, mas ele falou: agora eu tenho um lugar aonde eu posso trazer Maria. Então ele vai lá e fala para Maria: ó, vamos comigo. E Maria aceita, até como sendo o pedido de Jesus. E ela vai com João, e aí é que a gente vê que o João sai muito para pregar, ele vai muito para Éfeso, ela acaba ficando lá nessa casinha, e muitos vão lá falar com ela acolhe, ela dá carinho, ela dá conselho, ela cuida dos doentes, que ela fica conhecida como Mãe Santíssima. Lembram disso? Foi a palestra do ano passado. Então, isso o Humberto de Campos nos contou, certo? Esse mesmo relato aqui, que tem no livro Boa Nova, muito parecido, foi feito por uma beata alemã chamada Ana Catarina Eremite. Ela viveu em 8 de setembro de 1774 a 9 de fevereiro de 1824. Ela era uma freira mística. Na Igreja Católica, eles chamam os místicos. O que são os místicos? É o que nós espíritas chamamos de médiuns videntes. Só que eles usam a palavra místicos. Mas são pessoas que têm visões. Então, que vem Jesus, vem Maria, vem alguma coisa, vem algum santo. E eles falam que são místicos. Tem premonições, tem coisas, são místicos. Para nós espíritas, são médiuns, tá? Ela era estigmatizada. O que é estigmatizado? É ter as chagas de Jesus em seu corpo. Na história da Igreja Católica, tem algumas pessoas, alguns que viraram até santos, que eram estigmatizados. Eles apresentavam no seu corpo todas ou algumas chagas de Cristo. E era ferida ali, igual a de Cristo. Então, quem tem essas feridas, eles são os estigmas de Jesus, então eles chamam de estigmatizados, tá? Ela era. Inclusive, vocês vão ver depois na fotinho, no desenho que eu trouxe dela, ela estava sempre com a cabeça aqui coberta, porque ela tinha aqui a ferida da coroa de espinhos de Jesus, tá? E ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 3 de outubro de 2004. Então, por isso que ela é uma beata. O Papa João Paulo II deu a ela o título de beata, tá? Muito depois dela morrer, né? Porque ela morreu em 1824, tá? Bom, a Ana, ela tinha visões sobre Maria e Jesus. Tem visões dela que ela conta como foi o nascimento de Jesus. Ela viu tudo isso. Nós, espíritas, sabemos que isso é possível. É possível, de acordo com o merecimento e com a mediunidade de cada um, enxergar algo que já aconteceu. Os espíritos permitem isso. E ela tem várias visões de Jesus e de Maria. Mas nós vamos focar aqui na que se refere à casa, tá? Então, a Ana diz que Maria viveu em Jerusalém. E depois do desencarne de Jesus, ela foi para Betânia. Até João levá-la para Éfeso, onde ela viveu numa colina. Ou seja, exatamente o que Humberto de Campos relata para a gente. Foi a visão que a Ana teve. Esta é a Ana. Ela acabou sempre tendo uma saúde frágil, então ela ficou muito tempo na cama. Então aqui sempre as fotos dela vocês vão ver, ela está na cama, assim, sentadinha e sempre com a cabeça aqui coberta por conta da ferida, tá? Então, esse vídeo ele vai contar tudo isso. Ele vai falar um pouquinho quem é a Ana, como se chegou a essas visões dela, para quem ela relatou e que graças a essas visões dela, foram feitas escavações. E encontraram uma casa nessas escavações. E aí, hoje, esta casa, que tem lá numa colina
em Éfeso, que também virou um ponto turístico. Assim, tem vários vídeos. Se vocês forem colocar no YouTube, coloca lá, Casa da Mãe Santíssima em Éfeso. Vocês vão ver, tem vários vídeos, pessoas que falam de viagem, e que vão lá, que mostram como é e tudo mais. Mas eu trouxe 2 vídeos para vocês, para escolher no meio de tantos, eu escolhi 2. Um, que é esse, que conta toda essa questão da Ana, como se chegou nisso e tudo mais. E o outro é de um padre que foi visitar a casa. E por que eu trouxe o dele? Porque ele, por ser padre, conseguiu autorização para filmar dentro da casa. Porque os outros vídeos de turistas que vão, de blogueiros de viagem que vão, eles não conseguem filmar dentro da casa porque é proibido. Só que o padre, por ele ser padre, ele conseguiu uma autorização especial. Mas nos outros vídeos, vocês até veem também assim, logo que entra, que é um lugar muito lindo, vocês vão ver. Tem umas barraquinhas vendendo lenço, vendendo isso, vendendo aquilo. Virou também um ponto turístico, tá? Porque até tem um vídeo de uma moça que ela fala especificamente da Turquia, então pontos turísticos da Turquia. E ela ainda fala que em Éfeso, 2 coisas para visitar. É a Casa de Maria e um outro lugar lá, que é as ruínas de um templo lá. Que ela falou, não tem mais o que visitar lá. Então, ou seja, as pessoas que querem ir, que querem conhecer, acabam indo justamente para conhecer a Casa de Maria Santíssima, tá? Então, nós vamos conhecer, o Vlá vai pôr o vídeo aí pra gente, que vai mostrar essa casa daí, que coincide com aquilo tudo que o Humberto de Campos falou pra gente, tá bom? A casa que Maria viveu na Turquia. A casa que Maria viveu na Turquia. Segundo a Bíblia, Jesus estava pregado na cruz e em sua derradeira despedida. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé sua mãe, a irmã da sua mãe Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Após a morte e ressurreição de Jesus, Maria morou 3 anos em Jerusalém, 3 anos em Betânia, na casa de Lázaro. Uma antiga tradição cristã diz que, fugindo da perseguição em Jerusalém, São João, preocupado em proteger Maria, pois muitos cristãos estavam sendo assassinados pelos romanos, teria levado consigo a Virgem Maria, primeiro para a cidade de Éfeso, onde ele morou e pregou o Evangelho, e depois, temendo a sua segurança, construiu uma casa no Monte Coressos, que é uma colina rodeada de verde, situado a 8 quilômetros da cidade de Éfeso, na região de Esmirna, na Turquia, onde ela passaria os últimos anos de sua vida. A versão de Maria morando nos arredores de Éfeso ganhou força no século XIX. Ana Catarina Emmerich foi uma freira católica e agostiniana, mística alemã, nascida em 1774 e morreu em 1824. Ela sofria com os estigmas dos espinhos da coroa de Cristo e viveu parte de sua vida em uma cama, encontrando conforto nas visões que tinha sobre a vida de Jesus e da Virgem Maria. Estas visões foram relatadas durante 5 anos para o poeta alemão Clement Brentano, que renderam anotações para 40 livros. O livro A Vida da Virgem Maria, segundo as suas revelações, publicado após a morte de Brentano, no ano de 1852, relata com precisão detalhes da forma e localização da casa onde teria vivido Nossa Senhora, como se percebe no texto. Maria não vivia em Éfeso, mas na região rural, nas redondezas. A residência de Maria estava no monte à esquerda da estrada que vinha de Jerusalém,
a umas 3 horas e meia de Éfeso. Este monte se inclina abruptamente em direção a Éfeso. A cidade, conforme nos aproximamos dela pelo sudeste, parece estar em terreno em elevação. Caminhos estreitos levam para o sul em direção ao morro, no topo do qual está um platô desigual, a uma meia hora de viagem. Imerich também descreveu os detalhes da casa, que ela fora construída com pedras retangulares, que as janelas eram altas, próximas do teto plano, e que ela consistia de 2 partes, com uma lareira ao centro. Ela descreveu ainda a localização das portas, o formato da chaminé e diversos outros detalhes. A cidade de Éfeso era uma cidade portuária, sendo muito importante, pois era a ligação do Oriente com o Ocidente do Império Romano. O porto era drenado constantemente. Com a decadência do Império Romano, durante séculos a cidade ficou perdida. Em 1869, iniciaram-se as escavações por uma equipe inglesa, visando descobrir a cidade de Éfeso, encontrando-a distante 5 quilômetros do mar. Em 18 de outubro de 1881, baseando-se nas descrições do livro de Brentano sobre as visões de Emmerich, um padre francês, o abade Julien Goyer, descobriu um pequeno edifício em pedra numa montanha com vista para o mar Egeu e para as ruínas da antiga Éfeso na Turquia. Ele acreditava que era a casa descrita por Emmerich e onde Maria teria vivido seus últimos dias. A descoberta do abade não foi levada a sério, mas 10 anos depois, instigado pela irmã francesa da congregação vicentina Marie de Mandin-Grancey e 2 missionários também vicentinos, os padres Paulin e Jung, redescobriram o local em 29 de julho de 1891, seguindo as orientações das visões da Beata descrita no livro. Eles ficaram sabendo que a pequena ruína, com 4 paredes e já sem o teto, vinha sendo venerada por um longo tempo pela população de uma pequena e distante vila de descendentes dos cristãos de Éfeso. A casa era chamada de Portal para a Virgem. Todos os anos, peregrinos iam até o local no dia 15 de agosto, a data na qual a maior parte do mundo cristão celebra a Dormição ou Assunção de Nossa Senhora. Um ano depois, uma comissão de inquérito formada por autoridades da Diocese de Esmirna, após a realização de diversas inspeções, decretou a autenticidade da descoberta da Casa de Maria, reconhecendo semelhanças inquestionáveis entre as descrições de Emmerich e a edificação redescoberta. 5 anos mais tarde, em 1896, o Papa Leão XIII visitou o local e o declarou oficialmente como um monumento para os cristãos. A irmã Marie de Mandin-Grancey, da congregação vicentina, foi nomeada fundadora da Casa de Maria pela Igreja Católica e ficou responsável por adquirir, restaurar e preservar o local e as redondezas, e o fez de 1891 até a sua morte em 1915. A descoberta reviveu e fortaleceu a tradição cristã que vinha desde o século XII, chamada Tradição de Éfeso, que competia com a mais antiga tradição de Jerusalém sobre o local da dormição de Maria. Por conta dos relatos do Papa Leão XIII em 1896 e do Papa João XXIII em 1961, a Igreja Católica primeiro removeu a indulgência plena da Casa de Dormição em Jerusalém e a concedeu aos peregrinos da Casa de Maria em Éfeso. Sobre a morte de Maria na casa, o Vaticano não se pronuncia, pois não existem provas científicas para a comprovação da sua morte na colina do Roxinol. Uma outra versão seria que Maria teria morrido em Jerusalém. Porém, a Casa de Maria já recebeu a visita de 3 papas: o Papa João Paulo VI em 1967, o Papa João Paulo II em 1979 e o Papa Bento XVI em 2006. O local foi considerado sagrado e lugar de peregrinação. Os peregrinos cristãos que visitam a casa acreditam que Maria foi levada para essa casa de pedra por São João e ali ela viveu até a Assunção de Maria, de acordo com a doutrina católica,
ou até a dormição, de acordo com a doutrina ortodoxa. Hoje, a casa de pedra, pequena, rústica e modesta, é chamada de santuário, a Casa de Maria, local de silêncio, oração e reflexão. O lugar é tão místico que é difícil descrever com palavras a energia do lugar. Muitas pessoas se emocionam e choram contagiadas pelo clima do ambiente. A pequena igreja bizantina do século XIII, sobre uma estrutura datada entre os séculos VI e VII, construída por sua vez sobre um assentamento do século I, está o local onde teria sido a verdadeira casa da Mãe Maria de Nazaré, a mãe de Jesus Cristo. O santuário recebe por ano mais de 800 mil peregrinos, especialmente em 15 de agosto, data da Assunção de Nossa Senhora. Entre eles, cristãos católicos, cristãos ortodoxos e muitos muçulmanos, já que no Alcorão Maria é muito respeitada e bastante citada e chamada de várias formas, como a escolhida de Deus, a mulher mais notável do mundo, pura, imaculada, casta. Foi em Éfeso, no século IV, a primeira igreja dedicada à Virgem Maria e um enorme edifício romano. Nesse templo foi celebrado um importante concílio ecumênico, no qual ficou estabelecido que Maria poderia ser chamada de Theotokos, a Mãe de Deus. A tradição mariana defende que alguma forma de água corrente costumava correr como um canal nesta sala menor, o quarto de Maria, e que teria dado a origem à atual fonte de água potável, localizada do lado de fora da estrutura, e que alguns fiéis acreditam que a água dali tem poderes milagrosos de cura ou de fertilidade. A água ficou conhecida como a Água de Maria. Muitos visitantes enchem garrafas e levam para suas casas ou dão para familiares e amigos. No caminho, painéis contam a história do santuário em várias línguas. Diversos tipos de flores e frutas crescem no local. Um pouco à frente, em um muro de pedidos todo colorido recoberto de papéis, que os fiéis utilizam para deixar suas mensagens e pedidos na forma de pequenos bilhetes de papel ou pano, é o retrato fiel da fé em Nossa Senhora. Virgem Maria, rogai por nós. Alguém já conhecia? Também não. Para mim também foi novidade. Mas pelo visto, pelo que eu vi, ela é bem conhecida. A gente que estava meio por fora. Então, assim, com algumas diferenças aí, pequenininhas, mas uma grande parte é tudo que o Humberto de Campos falou pra gente, certo? Aí ele só tem essa questão da morte, do desencarne de Maria, porque é a mesma coisa igual a Jesus, né? O corpo, onde está esse corpo, onde está enterrado. Então tem aquele pessoal que fala que foi colocado lá em Jerusalém, tem outros que falam que foi em Éfeso. E aí na Igreja Católica eles acreditam na a Assunção de Maria. O que é isso? Que ela teria ido para o céu com o seu corpo físico. Nós, espíritas, sabemos que não é necessário corpo físico no plano espiritual. Então, assim, provavelmente o corpo dela foi colocado em algum lugar pelos apóstolos, que talvez até com medo de alguém pegar, roubar, porque ela era muito conhecida, né? E as pessoas a adoravam. Então, às vezes, com medo até de que violassem o túmulo, alguma coisa, provavelmente eles não falaram aonde eles colocaram o corpo dela, tá? Na visão da Ana Emmerich, Ana Catarina, ela conta, tem até um vídeo, quem quiser, isso que é um vídeo longo, que ela conta todo o desencarne de Maria, que ela viu isso. E aí ela fala que os apóstolos prepararam o corpo dela, que levaram para um lugar, que colocaram lá tudo, só que aí eles viram uma grande luz no céu, quando eles estavam voltando para casa, eles viram uma grande luz no céu, e que aí depois teria chegado, porque os apóstolos, quando viram que Maria estava
prestes a desencarnar, eles chamaram os outros apóstolos para todos irem se despedir dela, porque todos tinham um carinho muito grande por ela. E aí eles foram, só que alguns não conseguiram chegar, porque naquela época, né, não tinha avião, não tinha carro, era a pé ou no cavalo, em algum animal. E a maioria era a pé, porque eles não tinham grandes posses. Então depois chegou Tomé e mais, acho que mais um ou dois, que eu não me recordo agora o nome. Eles chegam e já tinha tido o sepultamento dela. Só que eles querem ir até o local para ver, né, onde ela estava. E aí os outros apóstolos levam. E quando eles chegam lá, cadê o corpo? Não estava. Isso é a visão dela, da Ana Catarina, tá? Ela teve essa visão dos apóstolos indo, chegando lá e o corpo não estando. E aí eles lembram da grande luz que eles viram no céu e daí então eles tiram a conclusão que Maria tinha sido levada em corpo também. Nós acreditamos no Espiritismo que o corpo não é necessário. Então, ela com certeza foi, até aí junta a descrição do Humberto de Campos no Boa Nova, que Jesus vem buscá-la, só que aí ela pede para rever os lugares onde ela morou, que ela vai lá, que tem os cristãos presos, e ela vai lá no ouvido de uma moça e fala: canta, minha filha, canta. E aí eles começaram a cantar, lembram disso? Então, ela não fala disso, a Ana. O que ela fala é que Mãe Santíssima teria sido levada, tá? Mas, lógico, não é todo mundo que tem exatamente toda a visão completa de tudo. E se vocês forem atrás e ver, assim, tem muitos vídeos, foram vários livros que eles acabaram, que aquele poeta acabou escrevendo com as descrições das visões dela. Então tem, tipo, a vida de Jesus e de Maria ali, ela conta, tá? Então também, assim, é interessante, mas tem algumas coisas que a gente vê também que, assim, é muito focado em alguns dogmas da igreja. E que aí a gente, né, tem que ver e saber, saber analisar sobre aquilo. Então, nós já sabemos que não precisa de corpo material lá no plano espiritual. Então, para que Maria ia levar o corpo dela? Tem necessidade. Então, a gente tem que retirar algumas coisinhas, mas se você pegar o geral, as visões da Ana coincide com o que Humberto de Campos fala pra gente, tá bom? Eu trouxe então agora o outro vídeo de um padre. Ele até é conhecido, como é que é o nome dele? Tá no nome do vídeo aí, o outro vídeo, cara. Eu tô sem óculos. Não, entra aqui, ó. Reginaldo. Reginaldo o quê? Porque ele é conhecido. A minha mãe assistia ele na Rede Vida. Manzotti. Reginaldo Manzotti. É conhecido, né? Então, minha mãe também assistia. Aí ele vai até lá e ele vai mostrar pra gente. E aí, por que eu trouxe? Porque aqui tinha umas fotos de dentro, mas aí mostra ele entrando, ele vendo, inclusive esses 3 padres que visitaram, eles deixaram alguma coisa lá na casa. E aí ele mostra tudo, e ele mostra o teto, tá? É uma filmagem de celular, então não é lá essas coisas, mas dá pra gente ter uma visãozinha melhor. E ele vai até essas fontes, e vai também nessa paredona aí, que está cheio de pedidos à Mãe Santíssima. Em um dos vídeos que eu vi mais recente, que aí foi depois na época da pandemia, as pessoas penduravam máscaras. E eles pediam para não pendurar as máscaras. Imagina, né? Você tira sua máscara e pendura lá. E aí, como o pessoal não obedecia, eles tiraram tudo. Então, hoje eu não sei como tá, mas mais recente, aquela parede está vazia, não tá com coisas, tá? Porque aí eles, como as pessoas não estavam obedecendo e estavam pondo as máscaras, eles retiraram tudo. Mas aí no que ele mostra é antes da pandemia, então ainda tem, vai estar bem cheio, vocês vão ver assim onde as pessoas colocam os pedidos, tá bom? Então vamos ver. A casa que Maria viveu na Turquia.
você que me acompanha pelo YouTube, vem comigo e eu quero mostrar uma matéria particular. Bom, você está vendo, eu não estou desrespeitando, é que nós temos uma autorização para poder fazer. Aqui é a casa de Nossa Senhora, como foi pensada e até descoberta pela hoje santa Emeric, Santa Emeric, que foi canonizada por São João Paulo II. Ela viu assim, as portas altas, e ela teve essa visão. Aqui nós estamos falando de Ana Catarina Emmerich. Foi ela que, de fato, teve essa visão. Você que está acompanhando pelo YouTube, pode entrar. Nós vamos entrar em oração. A casa de Nossa Senhora, onde ela viveu por 9 anos. 9 anos ela esteve aqui. Vamos seguir. Só para que você entenda, nós estamos de Istambul para Esmirna, de Esmirna 70 quilômetros até Éfeso e de Éfeso 7 quilômetros até aqui, a esse morro, esta montanha. A imagem que inclusive eu vou levar para os nossos associados. Aqui é uma sala, uma antessala. Vem comigo. Pessoas católicas, cristãs ortodoxas, inclusive pessoas que são muçulmanas acabam vindo aqui. Esteve aqui celebrando o Papa São João Paulo II, e aqui ficou o cálice apateno sanguíneo. Também esteve aqui Bento XVI, que rezou o terço e um convite à oração. Aqui é onde foi onde a dormição de Maria, aonde a morte, e foi elevada aos céus. Vamos fazer nossa oração, que nós também tenhamos o mesmo destino que Nossa Senhora, o céu. Aqui as pessoas que chegam descobertas, elas usam o lenço, por respeito. Você que está acompanhando pelo YouTube, que eu estou te mostrando, está gostando? Estou te mostrando aqui os dizeres no Alcorão sobre Nossa Senhora, são 17 vezes que é citado Nossa Senhora, ela é respeitada assim. Vem comigo, Padre Missão, já estou fazendo também, mas eu quero dividir aqui as pessoas que colocam as suas intenções, acendem as velas. Isso já é o cansaço, viu, gente? Nós acordamos muito cedo e já celebramos a missa, já fizemos várias coisas, mas eu resolvi dividir isso aqui no YouTube com você. Aqui as pessoas adquirem os seus objetos de piedade, mas veja que coisa linda aqui, ó. Estamos no quintal de Nossa Senhora, viu? Aqui certamente Nossa Senhora lavou roupa, aqui certamente Nossa Senhora estendeu roupa. Jesus não brincou porque já tinha morto e ressuscitado. Nossa Senhora veio a falecer no ano 61, ou melhor, com 61 anos, porque segundo a tradição, ela concebeu com 15. Jesus morreu com 33 anos, mais 2 anos, ao total 13 depois da morte de Nosso Senhor. Um tempo no Monte Sião, um tempo em Betânia e depois 9 anos aqui.
aqui a água, onde as pessoas, do poço de Nossa Senhora, onde as pessoas vêm enchem as suas vasilhas, rezam, tomam da água, se aspergem e ainda, passando por aqui, estamos terminando, paciência um pouquinho, colocam todas as suas intenções. Olha aqui, em todas as línguas, você está vendo chineses, japoneses, turcos, brasileiros, alemães, e vão deixando as suas intenções aqui. Por isso, divido com você. Você gostou? Aí dá pra gente ter uma visão melhor, né? Aí a gente vê como é pequenininha, não é muito grande, né? Mas aí como ele entra, passa, a gente consegue ter uma visão melhor do que só a foto, né? Então essa seria a casa de Maria Santíssima, né? E na primeira imagem, tem como pôr lá naquela primeira imagem? Não, o outro. Aqui, ó. Aqui a gente vê, ó. Aqui é a casa. Aqui a casa e aqui a visão do mar, que é o que o Humberto fala pra gente, que ela vivia numa casa, numa colina que tinha a vista para o mar. E aqui, ó, a gente vê que tem bem a vista ali para o mar. Então, ou seja, tem provavelmente, muito provavelmente, se a gente seguir o que o Humberto de Campos diz pra gente, realmente essa deve ser a casa aonde ela morou, porque coincide com a descrição, tá? Um dia, se alguém for visitar, leva a gente na mala, tá? Eu aceito ir na mala. Mas, enfim, é aí. Tá bom? Então, conhecendo um pouquinho mais, até acho engraçado a hora que ele fala. Maria, ele chama, né, Nossa Senhora, lavou roupa aqui, estendeu roupa aqui. Aí a gente para pensar que ela era uma pessoa normal, como a gente, né? Então, ela também tinha os seus afazeres de casa. E fez ali. Então, como ele disse, estava no quintal ali de Nossa Senhora, né? Então, é um lugar muito bonito. Então, assim, a gente conhecendo um pouquinho mais, vendo que ela, né, tinha as suas tarefas do dia a dia, como nós temos, e mesmo assim se dedicou às coisas de Deus. Então, a gente também pode se dedicar, né? Nós estamos muito longe de sermos igual Maria, mas ela é um modelo a ser seguido, né? Quem sabe um dia a gente chega no patamar evolutivo de Maria, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver que horas são. Falta 10 para as 9. 6? Então, aqui ele está um pouquinho atrasado. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se sentido um pouquinho mais próximos de Maria. Uma coisa que eles falam, né, nos 2 vídeos que eu esqueci de falar antes. Do Alcorão, que Nossa Senhora, que Maria é citada no Alcorão, né? Então, às vezes, a gente não tem nem essa percepção, né? De falar, nossa, mas então os muçulmanos falam de Maria? Sim, eles falam. Né? Então, é uma coisa também que às vezes a gente não imagina. E tinha mais uma coisa que ele falou que eu ia falar para vocês. Eu descobri qual é o meu problema que me dá esses lapsos de memória. Foi a Covid. Tava vendo o cara falando que quem teve Covid às vezes tem esses lapsos, tipo, esquece uma palavra, esquece o negócio. Eu falei, isso que eu tenho. Descobri. É o Covid. Ele falou mais alguma coisa que quando ele tava falando eu falei, depois eu falo. Era alguma coisa que ele falou que eu ia explicar que pra gente espírita não era bem assim. Agora eu não lembro o que era. Não era... Enfim, quando eu lembrar eu falo pra vocês. Eu não lembro agora o que era, alguma coisa que ele falou. Bom, então tá bom. Se eu lembrar eu falo. Hoje eu trouxe mais uma música de Maria pra gente, que chama Colo de Mãe. Mas não é aquela do Frei Gilson que eu já trouxe uma vez, é uma outra. Quem canta é uma moça chamada Adriana Aires. Arides, né? E aí eu trouxe, porque acho que todos nós, ainda mais na época que a gente tá vendo, tá precisando de um colinho de mãe, né?
E um colinho de mãe, sendo Maria Santíssima Mãe, melhor ainda. Então vamos nos entregar a ela, vamos, né, colocar as nossas intenções, os nossos agradecimentos, as nossas dores, que ela vai olhar por nós e ela sempre olha por nós, tá bom? Vou apagar as luzes para colocar. Ave cheia de graça, bendita sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Ave cheia de graça, bendita sejas mãe, te amo com amor eterno, singelo de coração. Quero então colocar minha vida em tuas mãos, sentir que podes ninar-me, mãezinha, com tua proteção. Eu quero deixar que o teu plano em mim possa realizar sem limitações, e quero tentar, sem porém saber, ser um pouquinho do que tu és. Eu quero deixar
Isabela me ajudou a lembrar. No vídeo, o padre Reginaldo fala que ela foi canonizada. Mas, até onde eu achei na internet, ela foi beatificada. Tá? Então, que ele falou, ele chamou ela de santa. Até onde eu vi, ela ainda não virou santa. Mas também não sei se já teve alguma alteração aí que eu não achei. Mas o que eu vi na internet é que ela ainda era beata, tá? Era só isso.